ali. Boa, eu acho que esse é o gancho perfeito, então, para vocês explicarem para mim, então, primeiro, o que é um BIP e sobre o BIP 119 em si. O que que ele fala? O que que ele propõe para o Bitcoin? O que que ele tenta resolver, sabe? Qual é a importância dele na visão de vocês? E aí quem responde? Os quatro vão ficar esperando alguém. Bom, então, o que é um BIP? BIP é uma proposta de melhoria do Bitcoin, ou é um documento que descreve é um documento técnico que descreve ou melhoria do protocolo do Bitcoin, ou melhoria de alguma parte do Bitcoin Core, ou uma proposta de padronização, enfim, são documentos técnicos. O BIP 119 é uma implementação, é uma proposta de melhoria do Bitcoin para implementação de um negócio chamado Covenant. Covenant é uma ideia que também já vem sendo discutida há muitos anos. A primeira vez que ela surgiu no Bitcoin Talk, eu acho que foi em 2013. O Greg Maxwell, ele estava lá elucubrando, pensando assim, o que a gente pode fazer aqui, né? Ele pensou, e se a gente conseguisse bolar uma maneira de colocar restrição de como bitcoins seriam movidos depois que forem gastos? Porque assim, o Bitcoin, ele sempre teve smart contracts, cada moeda está depositada em um endereço, em um negócio chamado UTXO. Na verdade, não fica em endereço, fica em UTXO. Você pode imaginar um TXO como sendo um cofre programável. Você programa nesse cofre o que é preciso para tirar aquelas moedas de lá. A maioria desses cofres, desses UTXO, tem duas regras. Você tem que mostrar a chave pública e uma assinatura válida. São só duas regras. Mas você pode programar, fazer um smart contract, uma coisa mais inteligente. Sei lá, o pessoa vai mostrar um número desconhecido, vai fazer uma conta, vai fazer isso, fazer aquilo, para tirar as moedas do cofre. Depois que a pessoa, o usuário, tira as moedas do cofre, ela pode fazer o que quiser com essas moedas. Pode botar na própria carteira, pode doar, pode fazer o que quiser. Então, a ideia do Covenant é colocar restrições nesse gasto. Você, depois que tira, o que você pode fazer com as moedas? Então, assim, lá em 2013 começaram a pensar, e se a gente pudesse obrigar, por exemplo, a pessoa que tira da... Pensaram na ideia de Vault, né? Não sei se a tradução é cofre também, mas enfim. A ideia de você coloca suas moedas numa cold wallet, na sua cold wallet, mas você já restringe o gasto daquelas moedas de forma que elas só vão sair da sua carteira fria, mas só vão poder ir para a sua carteira quente, para a sua carteira, sei lá, que você leva no celular. Então, se um atacante descobre suas seeds, descobre suas moedas lá, ele não pode passar para a carteira dele. O máximo que ele conseguiria fazer é mover para a sua carteira fria. Então, sim, seria uma das aplicações de um Covenant. O BIP 119 é uma implementação muito, muito, muito simples. E muito Ela resolve esse restrita problema, também. muito restrita, que eu acho que ela segue mais ou menos a ideia de 2013 do Greg Marks. Eu lembro que eu li há mais tempo. Enfim, a ideia era uma coisa muito, muito, muito simples. A ideia de que você, antes de colocar as moedas no endereço lá, você já sabe como elas vão ser gastas. Você já faz a transação de gasto e você restringe aquele gasto para aquela transação. Ou seja, você já coloca as moedas no endereço e já tem a transação que vai sacar. E a única maneira de sacar aqueles bitcoins é com aquela transação que você já fez previamente. Então, assim, é uma coisa muito, muito restrita. É claro que, pelo que eu entendi, brincando com isso, eu estava até ontem lá no Discord aprendendo, né? O Leto estava falando aí que é tudo muito complicado, e é mesmo, a gente vai aprendendo, vai lendo, enfim, vai aprendendo todo dia. Esse BIP aí, ele é antigo também, eu comecei a ouvir falar dele já tem meses, né? A gente discutiu isso nos encontros, nos meetups de BitDevs, né? Faz meses que a gente conversa sobre isso. Covenants também, eu já tinha começado a acompanhar a discussão há anos, enfim, não é, nada disso é novo. A treta que começou agora, né, recentemente. Ô, Narcélio, eu acho que é interessante também a gente esclarecer uma coisa que eu percebi que foi trouxe muita confusão aí pra galera que estava criticando o BIP,
principalmente nesse argumento as exchanges vão poder escolher como eu posso gastar o meu Bitcoin agora, vão botar whitelists, governos vão obrigar a exchange a botar whitelists, e então acho interessante a gente dar um passo para trás e explicar para as pessoas basicamente isso que você já falou, mas deixar mais claro ainda, que quem estabelece as condições que precisam ser atendidas para tu conseguir gastar uma moeda é quem está recebendo a transação. Ou seja, se eu vou enviar alguns satoshis para o Narcélio vai me enviar o endereço dele. Nesse endereço, ali está codificado as condições que precisam ser atendidas na hora que o Narcélio quiser gastar esse Bitcoin. Então, por exemplo, não tem como eu dizer como o Narcélio vai gastar as moedas dele, e o 119 não pretende mudar isso. Boa parte das críticas que eu vi era a galera falando, não, pô, mas a exchange vai poder escolher como eu vou gastar minhas moedas, isso é um absurdo, não sei o quê. Não é assim, o BIP não pretende mudar isso, ninguém está sugerindo isso. Mas acho que é isso, acho que é importante falar isso, porque eu vi muita gente confusa nesse aspecto aí. Isso foi uma das perguntas que o cara mandou aí, se introduziria a possibilidade de quem envia o Bitcoin limitar as carteiras. Quem gera esses limites, esses critérios de gasto, é sempre quem recebe. Quem passa o endereço é quem recebe. Eu tenho o meu endereço que eu passo para a pessoa me mandar. Não faz sentido a pessoa que manda cria o endereço. Então, assim, quem define como vai ser gasto é a pessoa que vai receber. Voltando ao primeiro exemplo que você deu, o endereço, ele é só uma convenção ali, da forma, tipo assim, de um jeito que seja legível para o ser humano, e fácil identificável, de verificar se está tudo certinho e tal, a condição, né? E como o Lorenzo falou, no endereço tem embedado, codificado, a condição de gasto que a pessoa que criou o endereço, gerou aquele endereço, ela decidiu como gastar. Uhum. Se eu te passar o endereço Legacy, eu vou ter que... eu estou dizendo para você que você vai travar os seus bitcoins para uma nova condição de gasto, num novo UTXO, com a minha chave pública que eu vou ter que provar, que é uma assinatura válida para ela e tal. Ou eu poderia te passar um endereço multisig. E aí eu, João, estou definindo, estou pedindo para você travar esses bitcoins numa condição de gasto onde eu tenho que botar duas assinaturas, né? Multisig 2 de 2, por exemplo. E assim vai. Quem define a forma como vai receber é o próprio usuário. Essa BIP aí, ela traz novas condições, mas quem define essas condições também é o usuário que vai gerar os endereços, né? É bom deixar claro também que o Bitcoin é o fuck you money. É o seguinte, o Bitcoin é meu. Eu tenho um computador aqui na minha casa com o Bitcoin e eu vou continuar usando ele, ponto final. Então, assim, sempre que tem alguma atualização, fica muita gente preocupada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que votar contra isso? Eu tenho que fazer alguma coisa? Tem que atualizar? Você nunca tem que fazer nada. Você mantém seus bitcoins na sua chave privada e ponto final. Ninguém vai tomar, ninguém vai obrigar que a partir de amanhã todo mundo vai ter que fazer assim, assim, assado. Não. Você continua com seus bitcoins nos seus endereços do mesmo jeito, a carteira fria enterrada numa ilha no Caribe, ponto final. Nada vai mudar. Então, assim, orientação para os leigos aí, não precisa fazer nada, pode ignorar tudo que está acontecendo, nada vai mudar. Nunca. Acho que para falar em qualquer modificação, qualquer coisa assim, a gente tem que sempre reforçar isso, né? Sim. Se a gente não está mudando o protocolo, a gente está fazendo assim, a gente está pegando uma coisa que estava lá, ela é feita para isso, porque dentro lá tem uns campos, algumas coisinhas que são reservadas para fazer esses upgrades, que ele não serve para mais nada, ele só serve para fazer esses upgrades mais tarde no futuro. E está adicionando uma funcionalidade em cima disso. Mas uma das regras mais fundamentais de como que você mexe ali é que, tirando o caso ali, lá, o extremo que a gente estava falando antes, de tipo, quebrou, deu algum problema, a gente não vai mudar. A gente não vai mudar nada das regras do consenso. A gente só vai adicionar uma coisinha ali usando essas extensões possíveis. Mas agora, vamos mudar como que a carteira funciona, vamos mudar como que a transação funciona. Isso não, isso nunca pode acontecer. Isso é o que todo mundo que tem e que defende o BTC tem que ter em mente,
que você não pode mudar isso. Você não pode mudar coisas que interfiram na carteira dos outros, você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso daí nunca vai ser proposto, a menos que seja algo catastrófico que esteja acontecendo. O que funciona vai continuar funcionando do jeitinho que foi para sempre. O interessante é o Sim. seguinte: você falou aí do. O Satoshi, quando ele fez o Bitcoin, ele já deixou umas aberturas para melhorias e atualizações. Aliás, ele tentou deixar várias, né? Inclusive as transações têm um campo de versão que chega a bilhões, mas não tem como mudar assim. Ele sabia que teria que ter alguma maneira de melhorar, né? Fazer algumas melhorias, algumas modificações, mas ele não sabia que seria tão complicado mudar. E mesmo assim, de vez em quando as pessoas conseguem, os desenvolvedores conseguem achar umas partezinhas lá que dá para mudar alguma coisinha, né? Eu estou falando em mudar, mas assim, não tem como mudar regra nenhuma. Você só pode adicionar novas regras que sejam retrocompatíveis, que não vão dar conflito com nenhuma anterior. Esse BIP 119, a proposta dele é uma modificação muito simples. Ele muda um opcode, uma instrução das, sei lá, dezenas de instruções que existem nos scripts do Bitcoin, dos contratos do Bitcoin. Ele está querendo mudar, propondo mudar uma pequena instrução que antes não fazia nada e que, a partir da implementação, passaria a fazer. Esse tipo de modificação já aconteceu no passado, pelo que eu me lembro, com pouca ou nenhuma briga. Por exemplo, a instrução que permite você fazer uma transação que leva... e o 112, não? É a do Check Sequence Verify? Check Check Sequence Sequence Verify, Verify, que se usa na Lightning hoje em dia, e Time o Lock Verify. Lightning Lock, que alteraram justamente esses mesmos opcodes aí, Aham. que Que não servem para foi- nada. Eles Era, são acho que 10, e aí esses dois aí pegou o 2 e o 3. O Jeremy agora propôs pegar o 4 para o CTV. Sim. Ou seja, o Satoshi já tinha deixado lá no Bitcoin essas instruções vazias lá para alguém no futuro mudar. Esse tipo de implementação, ele é muito, muito simples. É bem diferente, por exemplo, de uma melhoria de um pacote de atualizações como foi o Segwit e o Taproot, que mudaram coisas mais fundamentais, digamos assim. Foram mudanças mais pesadas. Interessante que o Taproot, ele até facilitou esse tipo de melhoria no futuro, né? Com esses opcodes aí que não fazem nada, as atualizações em cima do Taproot são um pouco mais fáceis do que as em cima do script anterior do Bitcoin. Então, assim, esse refutando um fold aí, não, isso é uma coisa muito complexa que está sendo proposta, muito difícil. Não, o código é muito simples. A implementação tem, tipo, poucas linhas de código, né? A implementação em si. E é só um opcode, é uma coisa muito, muito simples que está sendo mudada. As implicações, aí sim, podem ser mais complexas. Eu, por exemplo, não sou capaz nem de imaginar quais seriam as implicações disso. O uso dessa funcionalidade. Inclusive, tem poucos casos de uso, né? Sim. Basicamente, assim, botando em termos para pessoas mais leigas, eu acho que dá de falar que ao invés de tu estabelecer as condições que precisam ser atendidas para gastar um UTXO, tu vai estabelecer quais scripts podem ser usados para gastar esse UTXO. Acho que essa é a maneira mais fácil de botar assim para galera. Tentando traduzir ainda mais, voltando ao exemplo lá que o Narceli falou de cofre, né? As regras que a gente tem hoje dos opcodes e tal, a forma como você escreve o script, é a criação desse cofre e a criação da chave para você abrir o cofre, para você mover os fundos e conseguir colocar ele num novo cofre. Essa BIP aí, ela se propõe a restringir em qual novo cofre você pode colocar esses bitcoins. Basicamente isso. É bom falar também que é tudo opt-in, tipo, ninguém vai ser obrigado a usar se for implementado. Você vai usar se você quiser. E aquele ponto. food lá que a gente viu muito no Twitter, né? Eu e você, a gente estava respondendo naquele dia lá bastante sobre isso. Tipo, o pessoal falando, mas as exchanges vão começar a restringir, ou então o governo. Se o próprio Antonopoulos falou isso no vídeo dele. Se o agente malicioso ele pode fazer isso, ele vai e tal. Mas, cara, teoricamente, hoje, um governo ele pode restringir a exchange que o usuário só use endereços multisig 2 de 2 com o governo e o governo vai
sei lá, restringir para onde você pode mandar ou para onde você não pode mandar. Isso já pode ser feito hoje, mas não é feito. Esse BIP também não muda nada em relação a isso, não melhora, não piora, porque, de novo, né, quem define a forma como você vai gastar, qual endereço é esse, qual restrição é essa que tu quer aplicar, é você e não o terceiro. Se você já está sofrendo influência de um terceiro para tomar a própria decisão assim, Bitcoin é irrelevante para você, tipo, entendeu? Toda atualização do Bitcoin é sempre facultativa. Se não gostou, não usa. Desde o Segwit, desde o Taproot, Aí tem a desde questão essa... também que hoje em dia está mais fácil de se rodar o Bitcoin e tal, porque justamente, sei lá, o pessoal usa um Umbrel da vida, um High Split, né? Quem vai tomar a decisão teoricamente ali de se atualiza ou não são esse cara. E aí, claro, cabe ao usuário final atualizar ou não a versão do software que está rodando, né? Mas no final das contas, quem decide é o usuário, né? E esse food do governo aí usando... Ah, não, porque o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se o governo quiser, ele pode obrigar todo mundo a usar a CBDC e ponto final. Se quiser, pode obrigar todo mundo a usar, sei lá, um endereço do governo e aí tem que usar um sistema do governo para fazer transações. Enfim, o governo pode fazer o que quiser, mas ele não vai querer... que nem eu zoei ontem, ele não vai essa BIP falar aí assim, não muda não, nada criamos em aqui relação um a isso. smart contract que agora vocês vão ter que usar não sei o quê, papai. O governo não sabe nem falar o nome, né, do Bitcoin, fala Bitcoin, eles não sabem nada, eles não vão usar funcionalidade nenhuma para dificultar a vida de ninguém. Ou se quiserem, pode também, já podem fazer isso hoje, mas não, eles vão tentar o mais fácil, tipo, vai proibir ou vai taxar, enfim, vai cobrar imposto em cima. Não faz sentido nenhum ficar fazendo food falando que não, porque o governo vai usar para o mal. Não faz nenhum sentido. E o Andrés, ele estava falando de Covenant, ele não estava falando do BIP 119. Isso foi um problema. Exato. O Andrés é fodão, mas assim, no vídeo ele estava falando de dois assuntos diferentes. Estava falando do BIP 119, que é uma possibilidade de implementação de um tipo de Covenant, e de Covenants. E aí ele entrou nessa aspas aí do Covenant, só que, assim, a galera tirou isso aí de contexto completamente. Isso, existem possibilidades de implementações que são mais ou menos interessantes. Tem a discussão lá do Covenant recursivo, que é a ideia de que se você coloca bitcoins nesse tipo de endereço, digamos assim, ele sempre vai ficar recursivo, ele não pode mais deixar de sair de um Covenant, então esse tipo de coisa não é interessante, mas o BIP 119 não trata disso, não cria esse tipo de Covenant. Então, assim, a ideia de que bitcoins ficassem presos num tipo de restrição, mas isso também é totalmente irrelevante, não está sendo feito agora. E se um dia fizerem também, faz diferença, porque você pode mandar bitcoin para o endereço inválido e ele vai ficar preso pro resto da vida também. Ninguém nunca reclamou desse tipo de coisa. Você assim, pode perder sua hoje chave você já privada, pode mandar todo o seu input para nenhum output, ou seja, vai tudo pro minerador. Tu pode perder seu bitcoin assim, mas você não vai fazer isso, né? Não vai jogar seu bitcoin fora.